irmãos. Eu tenho todos os motivos para hoje à noite estar feliz. Sim, porque eu estou na frente de um grupo de pessoas que têm o temor de Deus. Também eu quero dizer aos presentes que hoje à noite nós estamos de parabéns, porque iremos ouvir um sermão acerca da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te louvamos porque conhecemos a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia, que é de geração em geração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, jovens de todas as idades, eu convidaria todos os presentes para hoje à noite ouvir o tema: o preço que Jesus pagou para nos dar vida. Nós vamos pedir a preciosíssima atenção, porque este é um tema grandioso. Nós teremos hoje à noite a oportunidade de lembrar para aqueles que já sabem e de conhecer as coisas que Jesus passou para nos dar vida e vida com abundância. O Senhor Jesus era muito diferente dos fariseus. Os fariseus ensinavam as coisas boas, mas não praticavam. Jesus praticava para depois ensinar as coisas boas de Deus aos homens. Eu gostaria que todos vocês orassem para o Data Show e olhassem para os versículos que estão lá. Se não me falha a memória, o primeiro é Atos 1 e 1. A palavra de Deus diz ali: relatei o primeiro tratado ao Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e depois a ensinar. É o que falamos. Jesus fazia para ensinar. Nós vamos falar sobre, repito, o valor que Jesus pagou para nos dar vida. A palavra de Deus diz em Atos 20 e 28: olhai por vós e por todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo de Deus vos constituiu pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. O preço da nossa vida foi sangue. Não foi preço de ouro e nem de qualquer outra mercadoria. Foi o preço de sangue do Filho de Deus. Eu peço mais uma vez a atenção de todos para o tema, porque ele é, repito, grandioso. Se nós queremos conhecer mais acerca do preço que Jesus pagou para te dar vida e vida com abundância, é só abrir a sua Bíblia em Isaías 53. E lá, o profeta, com alta voz, ele diz, no versículo 3, Jesus era desprezado, e entre os homens, os mais indignos, eles sabem o que é padecer. No versículo 4, ele diz, ele foi ferido, ou melhor, ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. No versículo 5, ele diz, o profeta, ele foi ferido pelas nossas iniquidades
moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras fomos sarados. Até aqui, nós podemos dizer que é parte do preço que Jesus pagou para te dar vida e vida eterna. Ao longo do sermão, nós vamos ouvir como se fossem várias prestações que durante a sua vida Ele pagou para nos dar a vida. Jesus falou do valor da alma. Em Mateus 26, em Mateus 16 e 26, Ele falou: o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará em troca o homem a sua alma? Duas perguntas que Jesus fez e hoje à noite queremos responder. Nada podemos dar em troca. A alma é a coisa mais valiosa que nós temos na vida. Esta semana eu tive a oportunidade de fazer uma pequena entrevista com o pastor Fabiano. E eu perguntei ao pastor duas coisas. E ele fez várias respostas, mas nós vamos ouvir apenas duas. A primeira pergunta foi: pastor Fabiano, das coisas abaixo do sol, quais são as três que Deus dá mais valor? E ele, com grande sabedoria dada por Deus, ele respondeu: as três são a família, a igreja e a sociedade. E a segunda pergunta foi: e as três coisas que Deus mais odeia? E ele respondeu: a incredulidade, a idolatria e a prostituição. Nós devemos saber que Deus deu valor a essas três instituições. E ele respondeu: a razão do valor é porque essas instituições são formadas por pessoas humanas, e cada pessoa tem uma alma, e Jesus já falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É por esta razão que o Senhor Jesus investiu um alto preço para te dar vida. E hoje à noite nós teremos a oportunidade de ouvir falar de algumas viagens que Jesus fez para mostrar o seu amor, a sua misericórdia e a sua bondade àquela população do seu tempo. E hoje à noite, para todos nós que estamos presentes aqui nesse recinto. A primeira viagem que nós queremos lembrar é aquela que Jesus foi para Betânia, casa do Simão leproso, aonde havia um jantar. Jesus à mesa, com também os seus discípulos, e uma mulher chamada Maria, irmã de Lázaro, que se aproximou de Jesus e derramou um valiosíssimo perfume em Jesus. E alguém reclamou, e Jesus disse: por que amonestais essa mulher? Ela fez uma boa ação para a minha sepultura. Jesus já sofria ali, em razão das pessoas rejeitar as boas ações. E Jesus disse: em verdade vos digo, que aonde o Evangelho for pregado, o que ela fez para comigo também será contado. E hoje à noite, em obediência ao Senhor Jesus, nós contamos o que essa mulher fez para com Jesus. Não foi só ela. Outra Maria, que teve a oportunidade de fazer alguma coisa para Jesus, foi a sua mãe. Quando Jesus
conforme João 2, naquela festa de casamento, faltou vinho, e Jesus transformou água em vinho, e Maria falou e disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Parabéns para as Marias que têm o temor de Deus e sabem fazer as coisas que Deus já determinou para elas. Mas, irmãos, a segunda viagem que nós queremos lembrar de Jesus é aquela que ele se dirigiu para Cafarnaum, conforme está escrito em Marcos capítulo 2. Jesus se aproximava de uma casa qualquer daquela cidade, e a multidão a sufocou, que não cabia mais ninguém, que ninguém tinha a oportunidade de aproximar-se de Jesus. E Jesus pregava a bondade de Deus, o seu amor, a sua misericórdia naquela ocasião. E Jesus vê que o telhado está a se movimentar, e ele olha para cima e vê que o telhado abriu-se, e lá desceu um paralítico segurado por 4 homens e colocaram aos pés de Jesus. E Jesus, olhando para o paralítico, disse: filhos, teus pecados estão perdoados. E a multidão zombou. E aqui está mais um preço, porque as pessoas zombavam de Jesus. Você já foi zombado? Não é bom. Mas Jesus o repreendeu aqueles que criticavam em perdoar pecado, e olhando conforme o versículo 5 de Marcos 2, Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E o paralítico, que 40 anos não andara, andou e pegou a sua cama, levou para a sua casa e depois voltou para dar glórias a Deus. Esta é a segunda viagem que lembramos de Jesus. Mas tem uma terceira, quando o Senhor Jesus se dirigiu para Tiro e Sidom. Nós vemos que os discípulos o acompanhavam. Eu quero dizer que Jesus andava a pé ou de jumento, no calor do dia, no frio da noite. Os nossos filhos andam de avião, de Hilux, de carro com ar condicionado, mas Jesus, para pagar o preço, ele andava a pé, e até de animal lento, preguiçoso, que é o jumento. E ele se dirigindo para Tiro e Sidom, nós podemos ver que ele era seguido por uma pequena multidão, e a palavra de Deus diz ali que uma mulher cananeia o acompanhava e gritava à distância e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. E os discípulos a repreendiam, e Jesus silenciava, e a mulher clamava cada vez mais. E Jesus resolveu falar e disse: mulher, eu não fui enviado senão para os filhos de Israel. E a mulher clamava e dizia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quando o Senhor Jesus disse: mulher, não é bom dar os pães aos cachorrinhos, não é bom tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher respondeu e disse: Senhor, mas os cachorrinhos gostam de comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, olhando para aquela mulher, disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como tu queres. E daquela hora em diante, a sua filha ficou curada. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que essa história eu tenho muita facilidade para contar, porque na nossa terra, Vacaria, lá tem uma mulher chamada Marta, que tem uma filha que há 40 anos
está presa, sem roupa, trancada a correntes, e ela só se alimenta se o pai dela der, e o pai dela agora faleceu, e ela odeia a sua mãe, odeia a sua irmã, e a luta é grande, e aquela nossa prima está a sofrer. Nós devemos saber que essas pessoas precisam de Deus, e Deus está pronto para as aliviar. Mas uma quarta viagem que nós queremos lembrar esta noite foi quando Jesus se dirigiu para o deserto, conforme Mateus capítulo 4, e lá ele teve fome e sede, e foi tentado pelo diabo, e o diabo mandou que ele transformasse as pedras em pães. E no versículo 4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus dava muito valor às Escrituras, pelas quais ele repreendeu o seu inimigo. Ele nos orientou a examinar as Escrituras, quando ele disse, no livro de Mateus, capítulo 22, e versículo 29, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Em João 5:39, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu acho que os versículos estão trocados, mas a mensagem é a mesma. Irmãos, as Escrituras é de grande valor. O meu pai, antes de aceitar Jesus, antes de conhecer as boas novas de salvação, ele era um grande líder da igreja, a qual a incredulidade e a idolatria pertencia. E ele falou para o seu líder da sua cidade: o meu sonho é ter uma escritura em casa, é comprar uma Bíblia Sagrada. E o seu líder disse: Gino, não queira não, porque esse livro é só para o Papa. Se um dia você adquirir, você vai sair da nossa igreja. Dito e feito, anos depois, o meu pai conseguiu as Escrituras e de lá saiu, porque ele examinou as Escrituras e viu que a salvação é pela graça de Deus e não pela idolatria e não pelas boas obras. Assim, irmãos, hoje à noite nós queremos começar a falar acerca das coisas que aconteceram com Jesus para pagar a nossa conta. Já falamos de algumas, mas nós temos 10 coisas que aconteceram com o Senhor Jesus para Ele liquidar a nossa conta que devíamos a Deus. E a primeira, irmãos, é que Ele nasceu numa manjedoura. Os nossos filhos nascem nas melhores maternidades da cidade. Os nossos filhos nascem rodeados de médicos, de médicas, de enfermeiras. Jesus nasceu numa manjedoura, rodeado de animais, insetos, coberto pelo frio. E uma das coisas que Jesus mais sofreu foi quando José e Maria saíram da Galileia, da pequena cidade de Nazaré, e se dirigiu para Belém. E lá aproximou-se os dias de Jesus nascer. E José, que era um pai adotivo carinhoso, com certeza deixou Maria em algum lugar e foi procurar lugar nas hospedarias e não encontrou. Jesus, que estava próximo a nascer, ali ele já começava a sofrer, porque José e Maria não encontrou lugar nas hospedarias e se dirigiu para a manjedoura. Mas a segunda coisa que aconteceu com Jesus, ainda bebê, ainda recém-nascido, com menos de 2 anos de idade, foi a morte dos seus coleguinhas de idade. Herodes mandou matar todas as crianças de Belém e seus arredores, para ver se conseguia matar a criança Jesus. Eu sei que Jesus, como criança, não entendia muito bem esse sofrimento, mas depois que ele cresceu, ele foi sabedor desses acontecimentos e ele sofreu muito. A terceira coisa
foi a fuga para o Egito. Como já disse, Jesus fugiu, levado por Maria e José, o seu pai adotivo e a sua mãe Maria. Fugiram à noite e aquela viagem foi de sofrimento, porque era uma viagem às escondidas. Além disso, o frio e o seu transporte era um animal de carga. Assim, irmãos, Jesus sofreu muito, mas vamos lembrar também da negação de Pedro, da traição de Judas, da condenação. Jesus carregou a sua cruz, cuspiram-lhe no seu rosto e ele foi crucificado. E uma das coisas piores que Jesus passou foi quando ele estava na cruz, olhando para a multidão. Ao longo ele viu a sua mãe Maria entre a multidão. E Maria podia ver, como o salmista Davi falou no Salmo 22, no versículo 17, todos os seus ossos poderiam ser contados. Maria, sua mãe, teve a oportunidade de contar os ossos de Jesus lá de entre a multidão. E Jesus olha para ela e disse: mulher, eis aí o teu filho, com relação a João. E disse para João: João, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora para frente, João a tomou como mãe. Jesus sofreu todas essas coisas para nos dar vida. Mas, irmãos, uma das coisas mais bonitas que Jesus fez durante toda a sua vida foi um grande sermão que ele fez em Mateus, a começar com o capítulo 5 até o capítulo 7, o grande sermão da montanha. E hoje à noite nós temos a oportunidade de ouvir a introdução daquele sermão, que são as bem-aventuranças. Alguém pode até pensar: o que tem a ver as bem-aventuranças com o sofrimento de Jesus? A última bem-aventurança vai falar de sofrimento. Então Jesus, subindo ao monte, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 2, Jesus em alta voz, olhando para a multidão, na frente dos seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, ao chegar nesse culto, eu observei um copo com água aqui e lembrei-me de duas coisas que Jesus falou com relação a um copo com água. Quando Jesus, conforme está escrito em Mateus capítulo 10, Jesus orientava os seus discípulos para a grande missão de evangelização. E Jesus sabia que os discípulos iriam passar sede, fome, frio, iriam sofrer. E Jesus, no versículo
26 de Mateus 10, ele diz: aquele que der a um dos meus pequeninos um copo de água fria, a um dos meus pequeninos que pregam o Evangelho, de maneira nenhuma perderá a sua recompensa. Parece-me que o versículo é o 42. Assim, irmãos, o Senhor Jesus apresentou-se como um servo sofredor, um que pagou a nossa conta. E hoje à noite eu quero fazer como que uma homenagem às pessoas que sofreram obedecendo a Jesus, para que através dessas pessoas o Evangelho chegasse até os nossos ouvidos. Falando em ouvir, falando em ver, eu lembrei de uma pequena história que alguém conta. Conta-se que um jovem estava com o seu animal de estimação ao lado de um templo religioso. E como nós sabemos que o gato só abre os olhos depois de um mês de nascido, e aquele jovem brincava com aquele gato. E naquela ocasião, passou um sacerdote, aproximou-se do jovem e disse: parabéns, jovem, gato muito bonito, lindo de se ver. E o nome dele, qual é? E o jovem disse: sacerdote, o nome dele é Católico. E o padre se alegrou e disse: parabéns, o gato é lindo, mas o nome ainda mais. E o sacerdote foi. Um mês depois, volta o sacerdote e lá está o rapaz com o gato já cresceu. E o sacerdote chega e diz: lindo gato, cada dia mais bonito. Bonito é o nome, não é católico? Ele disse: não, padre. Ele já abriu os olhos. O nome dele agora é crente. Assim, irmãos, nós devemos abrir os olhos, abrir os nossos ouvidos, concentrar a nossa mente para entender o alto preço que Jesus pagou para nos dar vida e vida com abundância. Alguém já disse uma vez: eu não gosto do pastor Daniel pregar porque ele repete muitas coisas. Se você não gostar de repetição, você não pode ouvir o sermão de Jesus. Ele repetia várias coisas. Ele chegava até a dizer: em verdade vos digo. Repetir é uma das coisas mais importantes em um sermão, para dar ênfase, para que o povo possa entender. Como eu já disse, eu gostaria hoje à noite de fazer uma pequena homenagem para aquelas pessoas que Deus usou para o Evangelho chegar até você e você conhecer esse tema acerca do sofrimento de Jesus. O Senhor usou muitas pessoas e nós vamos lembrar desde o dia de Adão até os nossos dias. E o Senhor criou Adão e Eva, depois veio Abel, Sete, Enos, Cainã, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão, Jafé, Abraão e sua linda Sara, Isaac e sua bonita Rebeca, Jacó e sua princesa Raquel, José, Moisés, Josué, Boaz, sua linda Ruth, Jessé, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel,
Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Zacarias. Mas nós ainda podemos lembrar de Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro e outros, antes de chegar nos homens dos nossos dias. Irmãos, essa igreja está organizada porque Deus é amor, Deus é misericórdia, e Ele usou homens que nós conhecemos. Entre eles eu tive o privilégio de conviver. E o primeiro que nós queremos lembrar essa noite é de Eduardo McLean. Aliás, tem até uma rua no Juazeiro com o seu nome, Eduardo McLean, e a sua linda Inês. Mas ele continuou a mandar homens dos Estados Unidos para Juazeiro do Norte, como Gil Wilson e Florencio, Tumel Wilson e Evelina, Haroldo Reino e Dona Ruth, Pedro Bruno e Dona Luísa. E hoje nós chegamos nos nossos dias atuais e nós podemos dizer, hoje Deus nos dá o pastor Ricardo e sua esposa, o pastor Fabiano e a sua esposa, para liderar esse trabalho. Lembrar do nome dessas pessoas é uma homenagem. A maior homenagem que você pode fazer a uma pessoa é falar do nome dele e falar de bem. Ontem, quem esteve na chácara do Tadeu teve a oportunidade de ouvir uma das mais bonitas mensagens que eu já vi na minha vida, através do pastor lá no Novo Juazeiro, Almir, quando ele falou sobre a vida de Jacó, o que ele fez para Deus e o que o povo fez para ele, uma contradição. Jacó começou a sofrer antes de nascer, porque ele já lutava com o seu irmão Esaú no ventre da sua mãe Rebeca. E ele nasceu segurado no calcanhar do seu irmão, mostrando que lutou com ele. E os seus filhos o odiavam, e ele sofreu muito, mas no final da sua vida, ele reuniu a sua família e disse: louvado seja Deus, porque Ele é bondoso demais para mim. Ele me segurou para que eu tenha a oportunidade de fazer o bem às pessoas, de levar o nome de Deus às pessoas, tanto de Israel como do Egito. E ele teve o privilégio de ter o seu filho José de volta aos seus olhos como governador do Egito. Assim, irmãos, a palavra de Deus, ela é riquíssima. Ela tem todas as condições de mostrar a todos nós o amor, a bondade, a misericórdia de Deus. Não poderia jamais terminar este pequeno sermão sem não falar do salmista Davi e o que ele escreveu no Salmo 22 com relação ao servo sofredor. Jesus, conforme as profecias, foi conhecido como servo sofredor. Aliás, Jesus gostava muito de ser servo. Você lembra do encontro de Jesus com Tiago e João, conforme Marcos 10, versículo 35 ao 45? Tiago e João pediram a Jesus um lugar de grandeza e ele reprovou aquele pedido. E no versículo 45 de Marcos 10, Jesus disse: eu, o próprio Filho de Deus, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Muitos, porque esse preço está lançado só na conta de quem crê, de quem receber Jesus. E hoje à noite, as pessoas que já têm Jesus como seu único e suficiente Salvador vão baixar suas cabeças, vão orar a Deus, agradecendo porque conhece Jesus como servo sofredor, como aquele que pagou a nossa conta.
E aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus vão abrir os seus olhos, o seu ouvido, a sua mente, para pensar no que ouviu. E nós perguntamos hoje à noite, se há uma pessoa aqui que ainda não fez a sua decisão, que ainda não é conhecido como crente, um que crê em Jesus, e hoje à noite quer receber esse preço, quer que esse preço seja lançado na sua conta. Jesus disse 3 coisas para essas pessoas. A primeira foi em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer ir a Jesus para ser aliviado da sua condenação eterna, aliviado da sua conta? Eu quero dizer a vocês que eu nunca comprei no cartão de crédito, mas eu caí na fraqueza, e um certo dia eu fiz 6 prestações. No mês passado eu paguei a última e foi um alívio para mim. E o cartão eu não quero mais nem ver. Assim, se você quer que a sua conta seja quitada, aceite o convite de Jesus. A segunda coisa que Jesus falou para você hoje à noite foi em João 15:5, quando Jesus falava na videira. Ele disse no capítulo 15 de João, versículo 5, a última frase do versículo: sem mim nada podeis fazer. Se você morrer sem Jesus, nada você poderá mais fazer, disse Jesus. Olha, se você tiver na sua casa uma peça valiosíssima, vamos dizer uma peça de cristal, e ela cair e se quebrar, o fim é o lixão, não tem mais nenhum valor. Se sua alma cair na eternidade sem Jesus, o fim é o lixão do inferno. Nós temos a coragem de afirmar isso, porque foi Jesus quem disse. E a segunda coisa, e a terceira coisa que Jesus disse para aqueles que ainda não têm Jesus: quando se aproximava a morte de Jesus, em João capítulo 14, ele convocou os seus discípulos e disse naquela ocasião e hoje para nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, vou vos preparar lugar. Aqui está a coisa: Jesus foi para preparar um lugar, mas é só se você aceitar o convite e reconhecer que é dependente de Deus, e sem Jesus nada podeis fazer. No versículo 6 de João 14, ele diz: tem mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai, ninguém será salvo a não ser por mim. Então a pergunta que fizemos àqueles que ainda não aceitaram Jesus: há uma pessoa hoje à noite que quer dar um sinal para que a igreja te conheça como irmão, para que a igreja possa orar por você, para que possa haver alegria no céu? A palavra de Deus diz que há alegria entre os anjos quando o pecador se arrepende. Para que possa haver alegria na igreja, há uma pessoa que queira ficar de pé, sem dizer nada, apenas manifestando que de hoje em diante ele abriu os olhos e é um crente. Louvado seja Deus pela irmã, poder sentar.
Depois o pastor Ricardo há de conversar com a irmã. A irmã pode, se quiser, chegar na frente depois do culto e cumprimentar o pastor Ricardo e ele vai te conhecer. Alguém mais? O preço que Jesus pagou para te dar vida. Levantar não salva. O que salva é o que faz você se levantar. Jesus quer que você se manifeste. Jesus não gosta daqueles filhos que ficam importunados, escondidos, sem se declarar. Ele quer clareza, é por isso que ele diz: bem-aventurados os limpos de coração. Ser limpo de coração é ter o livro aberto. É as pessoas conhecerem a nossa vida. Há mais alguém? Senão nós oramos para encerrar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade. Agradecemos o preço que o Senhor pagou para nos dar vida e vida eterna. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Eu volto a palavra ao pastor.